acho que é importante, Rose, a gente falar sobre essa impressão geral de temas, né? A gente ouviu muito falar sobre Zona Franca, ouviu muito falar sobre segurança pública. Tivemos também abordagem em relação ali à segurança dos povos indígenas também, tendo a presença de um candidato indígena, o Israel Tuiuca, do PSOL. Inclusive, uma das perguntas, né, que você fez foi sobre segurança pública. O Arthur fez uma pergunta sobre a questão da proteção das terras indígenas, o Vale do Javari, citando Dom e Bruno, estando a segurança no interior do estado também, né? Qual que é o panorama geral que você faz, Rose, análise em relação aos temas citados, os temas tocados ali, e pelo menos eu tive a impressão, apesar de alguns ataques, alguns confrontos, de pouco confronto, né, nesse primeiro debate. Só uma dúvida, não ficou claro para mim quanto tempo eu tenho para este momento dessa questão. A gente pode fazer mais 5 minutinhos antes de quebrar aqui a grade, quebrar o intervalo. Mas eu voltarei depois de novo, só para saber que eu acelero mais aqui. Depois você volta também aqui na programação do jornal. Tudo bem. Em relação aos temas e ao formato debate, inclusive eu gostaria de parabenizar a TV Band Amazonas, a condução do Neto e a participação dos nossos outros colegas jornalistas. Foi levado ao debate, sim, temas que são de profunda importância nesse contexto da eleição e no contexto do estado do Amazonas. No entanto, não me deu uma impressão de que estes temas foram devidamente tratados pelos candidatos. Primeiro que, até na entrevista do Amazonino Mendes na saída, o debate não consegue, naquele curto espaço de tempo, extrair tudo isso das pessoas. No entanto, a gente extrai, sim, impressões. Por exemplo, em São Paulo, a impressão que deu, e aí, naturalmente, pela cobertura também, que há de um debate ao governo de São Paulo, que os candidatos falaram e demonstraram que tem programas de governo para aquele estado e para aquela população. Isso não foi impressão deste debate entre os candidatos. Não consegui ver profundidade. Por isso mesmo eu destaco, eu esperava que o governo Wilson Lima fosse atacado de forma mais contundente. Houve críticas, mas as críticas, a meu ver, não passaram, não deixaram o debate num outro patamar além do morno. Isso é responsabilidade do conteúdo e do desempenho, da performance dos candidatos. Esse é um dado. Um outro dado, uma pessoa me mandou uma mensagem, disse que o formato não favoreceu o confronto, inclusive porque colocou perguntas de jornalistas ao invés de colocar o tete-a-tete entre eles. Eu não penso dessa maneira, até porque os momentos de maior confronto que eu pude perceber foi quando a Carol Braz deu aquela cutucada no Eduardo Braga, e isso partiu na sequência da pergunta de um jornalista da TV Band, e também quando o Henrique Oliveira, ao não responder a minha pergunta de garimpo, não se aprofundar, depois no final respondeu, e a meu ver foi uma resposta muito ruim, né? Não é uma resposta dentro do que precisa o Estado, mas ele responde, a opinião dele é a esse respeito, mas ele usou o tempo para fazer ali uma limpeza de imagem em relação ao que ele tem de peso político, o que o afastou deste circuito, desde a cassação no governo José Mello, e reforçar ataques que já estava fazendo em relação ao Amazonino e Eduardo Braga. O Amazonino, ao comentar, o tempo de comentário que deveria falar sobre garimpo também, não tratou do assunto e respondeu ao Henrique Oliveira, enquadrando Henrique Oliveira como laranja, já na largada desta disputa eleitoral. Ele enquadrou, acho até que de uma forma elegante, o que mostrou também o conteúdo do Amazonino Mendes durante todo o debate, mas fez um enquadramento dele como alguém que estava a serviço de outras candidaturas, direcionado a atacar Amazonino e Eduardo Braga. Eu que estava ali nos bastidores, né, observando tudo por trás das câmeras e vendo a reação dos outros candidatos, vi neste momento um sorriso bem de satisfação do candidato Eduardo Braga. Bom, eu queria falar rapidamente, mas eu acho que a gente tem que ficar para o próximo bloco, então. Já passou do limite, né? A gente traz aqui no próximo bloco, então, Rose, mais coluna de política para falar dos outros candidatos, né, da impressão geral, da análise em relação ao comportamento dos outros candidatos. A gente falou ali um pouquinho do governador Wilson Lima, candidato à reeleição, falou um pouco de Amazonino Mendes, Eduardo Braga agora, Henrique Oliveira. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes, inclusive a Diane tem perguntas para fazer também, tá bom?
Então a gente combina, daqui a pouquinho a gente volta com mais política. Agora a gente faz um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais informação para você aqui na Band News Difusora.